Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h44, bom dia, amigos da Rádio City. Começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Rádio City, a segunda edição na nova casa 102, projeto jornalístico realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8h15 da manhã. Um oferecimento do Plano Santa Casa Saúde. Teremos sempre uma dupla de comentaristas, excepcionalmente às quintas, uma trinca, mas hoje teremos aqui na bancada o coordenador do Procon Santos, o advogado Rafael Quaresma, e também o Nicolau Beide, empresário e presidente da CDL Santos Praia, que capitaneia este projeto de comunicação. Bom dia, Quaresma. Bom dia, Zé, Nicolau, Thiago Ferraz e os nossos amigos e ouvintes aqui da Rádio City. Nicolau Beide também, ambos estreando na nova casa. Seja bem-vindo. Bom dia, Nicolau. Bom dia, eu já estreiei ontem, né, Zé? Ah, é verdade, bom você dia. veio daqui as boas-vindas, né? Mas bom como dia. Comentarista é hoje, né? É isso, bom dia, então tá Zé, certo. e bom dia, Rafael, bom dia, Thiago, e principalmente aos ouvintes aqui da Rádio City, esse programa aqui nesse novo projeto da CDL. Muito bem, e ao nosso lado o radialista Thiago Ferraz. Bom dia, Thiago. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Quaresma, os nossos ouvintes da 102 Rádio City FM. Ok, vamos então conferir os canais de comunicação para que os ouvintes possam interagir conosco. Nosso WhatsApp é o 997829970 ou também no 981965306. Além do Facebook, Bom Dia Rádio City, à sua disposição. E o nosso telefone, né, Zé? 2104-5410, onde o ouvinte pode participar também via telefone. Excelente, até porque hoje teremos aqui a presença do Quaresma, o quadro Direitos do Consumidor. Quaisquer reclamações ou dúvidas, encaminhe, por favor, para a nossa produção. Vamos destacar agora as principais manchetes desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Perícia ainda avaliará causas do incêndio da lancha da Dersa. Jogo de empurra evidencia cenário de gestão de saúde da região. Polêmica em Santos, moradores de rua só crescem por ajuda principalmente de idosos. Em São Paulo, Haddad quer colocar 1.000 dependentes de crack em hotéis. E ainda na edição de hoje teremos o quadro Comércio em Foco, debatendo o comércio da região, e também uma entrevista com o veterinário professor titular da Unip, doutor em reprodução animal, coordenador da ONG Biopesca, o Rodrigo Vale, que vai falar sobre a mortandade de baleias. 10 baleias mortas na região e uma encalhada na região da Jureia ontem. A equipe da Biopesca está investigando. Eu acho que há pouco esclarecimento a respeito desse fato da mortandade das baleias, que gerou espécie, gerou realmente a atenção da mídia como um todo. Hoje vamos rapidamente conversar com o Rodrigo Vale para debatermos a respeito deste tema aqui na edição do Bom Dia Rádio City. Vamos iniciar a nossa pauta. Por favor, Thiago. Perícia ainda avaliará causas do incêndio na lancha da Dersa. Como explicar o incêndio de uma embarcação com apenas 4 anos de uso? É exatamente essa resposta que uma perícia avaliará. A seguradora já foi acionada. Entretanto, o incêndio da lancha LS-01, que tem capacidade para transportar 370 passageiros e 50 bicicletas entre o centro de Santos e Vicente de Carvalho, deixou a Dersa com apenas 2 embarcações em operação. Por conta disso, a empresa não tem conseguido cumprir os horários de embarque e desembarque, mas informa que o serviço opera normalmente. O incidente aconteceu após o desembarque de 80 passageiros em Vicente de Carvalho. Ninguém ficou ferido. Atualmente, das 7 embarcações da Dersa, apenas 2 operam ininterruptamente. Além da que pegou fogo, 3 estão em manutenção e a outra é reformada. A previsão de entrega desta última é para o mês de novembro. A empresa ressalta ainda que não há previsão para a substituição da lancha incendiada. Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos de São Paulo, disse que foi informada sobre o caso por volta do 12:30. Encaminhou uma equipe de peritos da Capitania para o local.
a fim de apurar o incêndio, Nicolau Obeide, um incêndio cercado de mistério, não é? E no meu entendimento não se descarta até uma ação provocada, não é? É muito cedo para dizer, muito prematuro, mas o fato é que esse incêndio desfalca ainda mais o serviço de travessia, que já aflige os condutores de veículos, automotores, e agora também, com certeza, vai criar contratempos aos passageiros. Com certeza, Zé. O que nós temos que olhar primeiramente é que ela estava atracada e não houve nenhuma vítima, pelo menos. Felizmente, né? Eu acho que pelo menos se existe o lado bom, pelo menos foi esse. Não aconteceu isso em alto mar, nem tivemos nenhuma vítima. O restante, eu entendo que talvez seja um problema de manutenção precária, porque essa balsa, essa lancha, ela é a diesel. E o diesel, ele não é tão inflamável quanto a gasolina. Então, para chegar ao ponto de pegar fogo, né? Tudo bem que é de fibra, a lancha, por ser de fibra, ela é muito combustível, né? Ela pega fogo rapidamente, mas para ter pego fogo deve ter começado provavelmente no motor, e o diesel ele não é tão combustível. Então, eu acredito que vão ser apurados os fatos, mas eu acredito que tenha sido problema de manutenção mesmo. Agora, a Dersa, ela terceiriza esse serviço. Então, quem tem que ser responsabilizado tem que ser os terceirizados. E mais uma vez, quem é o maior prejudicado nessa história toda vai ser a população, porque vai diminuir o número de embarcações. E mais uma vez, talvez sobrecarregue as balsas, ou eles tenham que colocar as pessoas nas balsas de carros, as bicicletas, né? Como acontecia antigamente as pessoas ficavam congestionando a balsa, porque o volume de pessoas que vêm de bicicleta e para trabalhar aqui em Santos é muito grande. Então vamos esperar aí a perícia apurar e vamos ver o que aconteceu, mas não vai acontecer nada diferente do que aquilo que eles já informam, viu, Zé? Pode ter certeza. Tem que eles vão informar que houve um problema no pino da pincereta da grampolha e ninguém vai saber o que é, e o assunto vai ser encerrado. Não é o que a gente espera. Espera uma apuração rigorosa e detalhada, né? Para até passar segurança para os usuários do sistema. Olha, Zé, primeiro também faço essa mesma leitura do Nicolau, né? Quer dizer, dos males o menor, como a gente costuma dizer, pelo menos não houve aí prejuízo material, né? O prejuízo ficou adstrito exclusivamente ao campo material, né? Quer dizer, não houve vítimas fatais, enfim, nenhum outro prejuízo de maior monta. Agora, eu vejo que nada acontece por acaso. Não sei se você lembra, Zé, e os ouvintes agora da Rádio City certamente acompanharam. Nós tivemos uma primeira conversa com a Dersa depois de quase 3 meses de espera, lá em 4 de julho, lembra disso? De 2016, e uma audiência ou reunião em continuação. Essa reunião em 4 de julho contou apenas com o jurídico da Dersa, lá na sede da CET Santos, e a audiência em continuação, que a princípio seria no dia 11 ou 14 de julho, adiada para 28 de julho, a pedido do presidente Laurence da Dersa, que queria estar presente, acabou novamente sendo adiada agora para essa quinta-feira, na derradeira data, 4 de agosto, na sede da CET, contando também com a participação do Ministério Público, Procon Santos e a própria Dersa. Adiamento do adiamento. Então, mas é aí que eu quero chegar, Nicolau. Veja que agora a minha pauta de reivindicação ou de esclarecimentos com a Dersa aumentou, não é? Porque eu vou aproveitar, tem uma questão que o Ministério Público trabalha, que é a fila da ele já preferência. Adiou com você 3 vezes. Ele adiou 2 vezes. Na verdade, ele comigo adiou uma, né? A outra quem adiou foi a Dersa, mas o meu problema não é de julho pra frente, Nicolau. O meu problema, na verdade, era de julho pra trás, porque desde março o Procon Santos tenta esse contato com a Dersa e todos eles infrutíferos, não é? Então, depois que a gente acionou o Ministério Público, envolveu a CET, a conversa minimamente fluiu, muito aquém daquilo que nós idealizamos e imaginamos como producente, porém, pelo menos esse canal de diálogo se iniciou. Agora, já que o tempo passou e outros fatos aconteceram, Zé, a gente vai aproveitar essa oportunidade, porque também diz respeito ao usuário, consumidor, aquele que utiliza a travessia do lado de Santos, para que alguns esclarecimentos nesse aspecto sejam dados, não tanto com relação ao acidente. Eu também tenho essa sensação, Nicolau, como disse o Zé, que pode ter sido algo provocado, alguma medida ali que tenha partido de algum usuário, não sei se um cigarro, um fósforo, enfim, isso aí a perícia vai esclarecer, mas tem um outro aspecto que aí converge com a questão dos carros, da fila da balsa, de carros, etc., que é a precariedade
prioridade da manutenção e de um plano B do sistema, né? Porque você vê, eles têm um número reduzido de balsa, não pode acontecer nada, porque a partir do momento que acontece algum infortúnio, alguma variável, o sistema que já é precário, né, beira aí o colapso, acaba entrando em colapso. Então, eu vou aproveitar, já que não houve a reunião da semana passada, os fatos se sucederam, tem esse episódio de segunda-feira, interessa diretamente ao usuário consumidor. Então, na minha pauta lá de reivindicação, esclarecimentos, etc., o foco é o tempo de espera dos carros na fila da balsa, mas tem a questão da prioridade que o Ministério Público vai tratar. E agora eu também aproveito para colocar esse episódio envolvendo a lancha com os passageiros, a balsa com os passageiros. 6h54, você está ouvindo o Bom Dia Rádio City, aqui Zé Torquato, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Já que o tema é a balsa, vamos ver agora a situação das travessias nesse exato momento. Balsas e estradas. Vamos lá, Zé, as informações agora das balsas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. E na travessia São Sebastião Ilhabela, 1 balsa em operação e o tempo de espera é de 60 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, a operação em vigor é a 5x5. Lembrando que a interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo devido à neblina. As demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes estão com tráfego normal. Lembrando que o tráfego lento também a chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10 devido ao excesso de veículos, R. Então, continuamos aqui no ar até as 8h15, ao vivo nesse programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o Bom Dia Rádio City, que vai ter agora uma participação especial. Nós estamos na linha com o veterinário, professor titular da Unip, doutor em reprodução animal e coordenador da ONG Biopesca, o Rodrigo Vale, que vai conversar conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Prazer ter você aqui na nossa edição do Bom Dia Rádio City, e eu gostaria que você fizesse uma breve explanação sobre o que é a ONG Biopesca. Bom dia também aos ouvintes. A ONG, ela atua na Baixada Santista já desde 1998. Então a ONG começou suas atividades principalmente com uma preocupação muito grande com relação às toninhas, que é o menor golfinho que existe, né? E ele ocorre bastante aqui na área, principalmente no litoral aqui de Praia Grande. Então a ONG foi fundada aqui na Praia Grande, atuando principalmente com essa preocupação da preservação das toninhas, e depois, ao longo dos anos, foi ampliando suas atividades, realizou um projeto muito grande, que é o projeto Pescador Amigo, e realiza até hoje esse projeto junto aos pescadores para poder trabalhar com a questão das capturas acidentais, tanto de tartarugas quanto das toninhas que ocorre nas redes. Então há uma atuação muito grande junto aos pescadores no intuito de melhorar as técnicas e de monitorar o que acontece, a quantidade de animais que podem ficar presos nas redes. Então nós temos um apoio também muito grande dos pescadores nesse sentido, para a gente juntos podermos tentar desenvolver um trabalho e uma pesca mais sustentável. E mais recentemente agora, desde o ano passado, nós estamos fazendo um monitoramento diário das praias. Então é um projeto que está relacionado a uma condicionante, né, um atendimento de uma condicionante do licenciamento ambiental federal, que é conduzido pelo IBAMA. Essa condicionante, ela prevê esse monitoramento das praias, e o Biopesca faz esse monitoramento, recolhe as carcaças, né, dos animais encontrados nas praias, no intuito de investigar a causa da morte desses animais, e também de investigar o que está acontecendo, quais as espécies que ocorrem aqui na região, e também para realizar o resgate de animais vivos que necessitem ser encaminhados para a reabilitação. Ô Rodrigo, eu entrei em contato com vocês do Biopesca justamente por um fato que ocorreu aqui na Baixada Santista, está ocorrendo ainda.
né? Eu tive informação até pela sua própria equipe aí da ONG, que mais uma baleia está encalhada na praia da Jureia, que vocês vão investigar. Então esse número de 10 baleias mortas aqui na região, eu vi pouca explicação na mídia. Eu gostaria que você esclarecesse justamente o que aconteceu. É um fato anormal? Por que acontece essa passagem dessas baleias nesse período? Dessa época, realmente é normal a passagem das baleias desde junho até novembro, porque elas vêm em busca de alimento e vão em busca das suas áreas de reprodução e de alimentação mais ao norte, né? Ali próxima à região nordeste. Então a gente tem grandes áreas ali de ocorrência de baleias jubartes, por exemplo. Inclusive temos vários institutos que trabalham com esses animais naquela região. Então já é natural essa passagem desses animais. O que a gente tem percebido com esse encontro desses animais mortos, já desde 2010 tem se percebido um aumento no número de encalhes, isso em toda a costa, não só inclusive não só no Brasil, né? Isso já é um fato que desde 2010 tem sido estudado, por exemplo, também na Austrália. Existem algumas hipóteses que os pesquisadores têm estudado e nós temos colaborado bastante. Uma delas é o próprio aumento da população de baleias, que pode estar também relacionado, porque isso implica não só no aumento do número de animais, consequentemente também mais animais podem morrer e podem acabar encalhando mortos nas praias. Mas também, com o aumento do número de animais, é necessário que se tenha uma preocupação muito grande com o tráfego de navegações, né? Porque se aumenta o número de animais, aumenta o risco de colisões com embarcações. Então isso também pode levar o animal a óbito e fazer com que o animal acabe encalhando nas praias. Uma outra hipótese, uma outra situação que os pesquisadores e nós temos estudado é que naturalmente também a gente já tem uma influência de algumas correntes, né? Então, por exemplo, a corrente que vem do Mar do Prata, que vem lá da Argentina, que faz com que próximo à costa haja uma área com maior disponibilidade de alimentos, e aí isso faz com que os animais se aproximem mais da costa. Então eles acabam morrendo mais próximo por diversas causas que nós tentamos investigar, né? E aí eles acabam morrendo mais próximo da costa, e isso faz com que eles também cheguem em maior quantidade encalhados nas praias. Então são diversas possibilidades e hipóteses que estão sendo estudadas pelos pesquisadores, mas infelizmente ainda não há nenhuma conclusão, porque são esses estudos de população e desses eventos mais generalizados e globais são estudos mais longos, né? Então a gente não tem ainda uma conclusão. Um outro fato que é particular para a nossa área é esse projeto do monitoramento de praias. Então, com o monitoramento de praias, a gente tem um relato maior dos eventos. Por exemplo, essa baleia que foi encontrada agora, que nós vamos investigar, nós ficamos sabendo isso ontem no final da tarde, que encalhou na Jureia. Então, se não houvesse esse projeto de monitoramento, nós poderíamos não ter sido acionados e ninguém saberia, porque é uma área mais isolada, é uma área dentro da reserva, e pode ser que esse animal encalhasse e ninguém ficasse sabendo. Então esse projeto também tem feito com que a gente tenha maior conhecimento desses eventos, né? Ok. Rodrigo Vale, agradeço as suas palavras, a sua participação. Ele que é veterinário, professor titular da Unip, doutor em reprodução animal, coordenador da ONG Biopesca. Um bom trabalho aí na sequência dessa investigação, e mais uma vez obrigado pelos esclarecimentos.
Tá ok, eu que agradeço aí a oportunidade, um bom dia para você, para todos os ouvintes, e colocando Biopesca fica à disposição para auxiliar aí no que for possível. Obrigado então ao Rodrigo, vamos ao intervalo comercial. Bom dia, Rádio City volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 7:05 de volta com o Bom Dia Rádio City. Vamos ao vivo até às 8:15 da manhã nesse programa que é a realização da CDL Santos Praia, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, na bancada os comentaristas Rafael Quaresma e Nicolau Obeide e Thiago Ferraz ao nosso lado. Você pode participar conosco do programa, fique à vontade. Peço ao Thiago que repita os canais de comunicação. Olha só, Zé, o nosso WhatsApp é o 997829970 ou também no 981965306 pelo telefone 2104-5410. E lembrando, Zé, que você pode assistir o programa também através do site Musicom, radiocity.fm. Você pode acessar o nosso aplicativo e também assistir o programa por vídeo. Muito obrigado, Thiago. Quero falar agora da Black Jaw Choperia. Black Jaw hoje já à sua disposição, hein? Funciona de terça a domingo a partir das 18 horas. Happy hour maravilhoso, música ao vivo de quinta a domingo, um ambiente fantástico, excelente atendimento, um cardápio totalmente renovado e aquele chopp na caneca a 40 graus negativos. Tudo isso para você na Black Jaw Choperia, que ainda oferece a comodidade do estacionamento gratuito para os clientes lá no estacionamento do Mendes Convention Center. A Black Jaw fica na General Francisco Licério 206, no Gonzaga, em Santos. Telefone 3228-7570. 3228-7570. 7h07 no Bom Dia Rádio City. Jogo de empurra evidencia cenário da gestão da saúde da região. Na semana passada, cidadãos de São Vicente eram recomendados a procurarem as UPAs de Santos, já que os médicos da primeira cidade do Brasil não estavam cumprindo hora extra por não receberem os seus valores por produtividade. Agora, são os de Cubatão que estão sendo instruídos a procurar unidades do Hospital Irmão Dulce, na vizinha, em Praia Grande. Uma ameaça de quebra-quebra no PS dos pacientes revoltados por não ter nenhum médico para atender foi resolvido com a chegada da PM. E acreditem se quiserem, tudo isso ocorrendo em pleno ano de eleição. A questão da saúde é dramática aqui na região. Tivemos problemas com a greve do Hospital de Cubatão. Temos problemas aí na Baixada como um todo, não é? Problemas que realmente a gente já conhece, já é de conhecimento de toda a população, e um discurso que sempre vem à tona da sobrecarga do sistema de saúde de Santos, Nicolau. É um assunto recorrente, né? Aqui na Baixada, Santos sofre, é o que mais sofre em toda a região, né? Os hospitais superlotados, cada vez mais, com uma crise econômica como nós estamos vivendo. Os planos de saúde estão tendo cancelamentos, um atrás do outro, as pessoas não têm condições de pagar o plano de saúde e estão superlotando os hospitais. E em vez de melhorar as condições e os atendimentos, não. Os médicos não fazendo hora extra, não podem mais ficar até mais tarde, não temos médicos suficiente para o atendimento. Resumindo, uma situação recorrente, uma situação contínua. Os hospitais de outras cidades também piorando cada vez mais. São Vicente inexiste. Guarujá, o Santo Amaro, superlotado, praticamente inexiste. E Santos é que sofre, e a população que sofre com isso. Mais uma vez, mais um assunto aonde a população é a maior vítima. O que fazer? O que fazer é ter responsabilidade dos nossos governantes, responsabilidade do governo federal, que não repassa a verba do SUS às prefeituras. Tivemos entrevistando recentemente o nosso prefeito na rádio, aonde ele disse que desde novembro do ano passado o SUS não faz o repasse do dinheiro equivalente, e quem tem que bancar é a prefeitura, governo do estado. Então fica difícil, é muito difícil você trabalhar desse jeito, governar desse jeito, e a população, mais uma vez, é que sofre as consequências. Então é um assunto, Zé, que eu comento assim,
meio né, extasiado já de de repetir a mesma coisa e ninguém é um status quo que não muda, né? Status quo que não muda, é sempre... Não, muda sim, você tá enganado, piora, tem piorado, tem mudado pra pior. Uma coisa que deveria ter mudado pra melhor, mas muda pra pior, cada vez está pior a saúde pública nesse país. Aí os hospitais que deveriam atender os casos de hospitais estão fazendo atendimento de pronto-socorro, porque a população é obrigada a procurar, e os pronto-socorros não tem atendimento, não tem médico. Você vai procurar um ortopedista, não tem, você vai procurar um especialista, não tem. Então, como é que faz? Morre, fala que morreu por uma causa súbita, morte súbita. Mesmo com as unidades de saúde recebendo pacientes, não é, de alta e média complexidade, que tem o repasse de verbas do SUS, né, teoricamente esse atendimento seria pago, eu entendo que a pessoa vai no hospital que não está se sentindo bem, né? Aí você chega lá em Cubatão e fala, olha, sinto muito, você vai ter que ir até Santos. E se a pessoa não tiver carro, não tem como se locomover, né? Nem o transporte tá Acho incluído que tá nessa exatamente. Recomendação, né? Olha, Zé, rapidamente assim, algumas observações bem pontuais e objetivas, né? A gente pode falar a médio e longo prazo e aí pensar que a questão da saúde passa por alguma coisa que deve ser analisada na causa e não no efeito. A gente aqui fica enxugando gelo porque a gente trata do doente ao invés de tentar evitar a doença. E eu não sou médico, tô longe para saber mais de forma mais aprofundada o tema, mas a sensação que eu tenho como cidadão é justamente essa, né? Quer dizer, a gente se preocupa na questão de combater, de curar o doente, ou enfim, de ter que equipar a rede com esses com essas ferramentas, enfim, quando na verdade a preocupação deveria ser outra, né? Quer dizer, evitar justamente que a população necessitasse tanto, ficasse tão doente, necessitasse tanto dessa infraestrutura. Agora, já que é necessário, sem também querer politizar ou partidarizar a situação, mais um aspecto aqui da necessidade do Hospital dos Estivadores, né? Porque se nós não temos uma infraestrutura minimamente adequada para a região metropolitana e para entender a situação como um todo, esse hospital que é de ponta e acaba sendo referência, precisa, portanto, começar a operar, e para isso precisa da verba e do custeio, do auxílio do governo federal, de tal modo que toda aquela discussão acerca... Falando dos estivadores. Sim, dos estivadores. Não, porque qual é a leitura que eu faço, Nicolau? Melhor é que a gente tivesse a população sadia e que não utilizasse, seja a rede pública, privada, que a população não ficasse doente. Então, outras medidas preventivas seriam necessárias, não é? Mas já que isso é a médio, longo prazo, vai demorar uma eternidade, imediatamente, pontualmente, como é que a gente responde para a população? Como é que a gente resolve isso? Bom, tem que fazer funcionar. Já que em outras cidades não funcionam e aqui é a referência, o hospital que está pronto tem que sair do papel, e para isso precisa do auxílio do governo federal. Penso que a gente já saiu do papel, está pronto, né? Então já custeio. Isso, então, quando eu digo sair do papel é começar a operacionalizar, começar a funcionar e, portanto, chamar a responsabilidade de quem vai custear. O município fez um esforço gigante para tornar realidade a obra civil está concluída, agora para começar a funcionar, isso gera custo, tem um gasto grande e não se tem a receita total necessária. Me parece que mais não é preciso dizer para demonstrar essa necessidade, não é? Se a gente pegar a situação, fizer um raio-x das cidades vizinhas aqui da nossa região metropolitana, pela própria deficiência dos municípios vizinhos, mais um aspecto positivo, mais um aspecto que demonstra a necessidade de funcionamento, de colocar em prática esse hospital, que é o Hospital dos Estivadores. E por falar nos estivadores, senhores, eu não vi notícias ultimamente sobre a questão da parte da contribuição do governo federal no custeio do Hospital dos Estivadores. Eu, pelo menos, não tenho, já esteve muito em pauta quando da inauguração do espaço, mas agora eu acho que essa questão me parece que não evoluiu muito, pelo menos aparentemente, não é? Tá todo mundo se fingindo de morto. A prefeitura fez, então, agora o governo do estado está se fingindo de morto, o governador bem que veio aí para inauguração, mas também está se fingindo de morto. Garantiu uma parte. Garantiu uma parte, exatamente. Garantiu 11 milhões parcelado, particionado em 6 meses. Então, isso aí dá uma média aí de 2 milhões por mês. Só que
essa verba não coloca nem para funcionar o pronto-socorro do hospital, na parte de atendimento imediato. Então o hospital está muito aquém da possibilidade. As estimativas foram de 11 milhões mês, que precisa de 10 a 11 milhões mês para o funcionamento do hospital. Então, está muito aquém. E o governo federal nem se pronunciou em relação a isso. Eu, se fosse o prefeito municipal, ponho um lacinho de fita no hospital e daria chaves de presente para o governo federal. E aí a responsabilidade seria toda do governo federal ou do governo do estado. Porque esse hospital, ele não tem a mínima condição de funcionar como hospital municipal. Ele tem que funcionar como hospital regional. Nenhum município tem condições. Regional, não tem a mínima condição. Mas veja, se a gente falou, né, da questão das balsas lá, se há algum lado positivo disso, dessa questão da demanda desaguar em Santos, esse é um aspecto que deve servir também para mobilizar e sensibilizar as autoridades. Ora, se faltava alguma coisa a mais para reforçar essa necessidade, a situação atual demonstra isso. Se nenhuma cidade, ou pelo menos as mais próximas, conseguem absorver a sua demanda e remetem a Santos, é mais um aspecto, mais um ponto, portanto, de que o Hospital dos Estivadores precisa mesmo começar a operar, sair do papel, funcionar, e para isso, como eu disse então antes, chamar a responsabilidade às autoridades para que seja feito e repartido todo esse custeio. Vamos em frente com Bom Dia Rádio City, às 7h16. A Polícia Federal cumpre hoje mandados pela 33ª fase da Operação Lava Jato. Mais informações ao longo do nosso programa da edição de hoje do Bom Dia Rádio City, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã. Logo após o Bom Dia Rádio City, a edição do Jornal Litoral, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio City, rádio voltada para informação, para o jornalismo, para os formadores de opinião e, evidentemente, para boa música. Vamos saber o que acontece de destaque no noticiário nacional, Thiago. Giro Nacional. Bolo solta casal Santana após fiança de 31,5 milhões. Então, o casal de marqueteiros que atuou e recebeu dinheiro não declarado, não é, de fontes duvidosas na campanha de 2010, recebeu a liberdade, a fiança arbitrada pelo juiz Sérgio Moro, de 31,5 milhões, que corresponde a mais ou menos o que eles deveriam devolver, fora as multas aí decorrentes do processo e tudo mais. Maior que o prêmio da Mega Sena, você viu? É verdade. E engraçado que a Mônica, né, a esposa dele, ela saiu com a mesma risada de quando ela foi presa. Mônica Moura. Depois de 5 meses, o sorriso permaneceu lá, pelo menos foi o que estampou ontem. Até porque a multa dela é 2,6 milhões, mais ou menos. O resto era tudo pro João Santana. 28 milhões, mas isso é só o valor bloqueado. E você continua risada, imagina quanto não tem a mais aí, que a gente não sabe. Mas será que o crime não compensa, Rafael? Eu tô achando que o crime compensa. Então, o Sérgio Moro diz que mais do que o valor pecuniário é a disposição deles colaborarem com a investigação da Lava Jato. Qual teria sido, vamos dizer assim, a grosso modo, a moeda de troca que fez com que o juiz Sérgio Moro entendesse como vantajosa essa troca e essa liberação do casal? Eles estão com tornozeleira, né? E estão com tem uma série de restrições, né? Então com eu achei vigiada. Eu achei interessante, uma das restrições é que eles não podem participar direta ou indiretamente de qualquer campanha agora, né? Então, como é um período eleitoral, pré-eleitoral, então uma das restrições é essa, vocês não participem de campanha alguma, já que ele falou tanto do Caixa 2, né? Então, quem sabe com a ausência deles isso arrefeça. Minha questão vai aí, será que o crime não compensa? Porque de repente 31 milhões dentre desses valores exorbitantes, algumas centenas de milhões, de milhões que nós temos ouvido falar de desvio de verba, de dinheiro, 31 milhões pode significar 1% ou 10%, ou no máximo 10% do montante. E daqui a 5 anos provavelmente eles estariam em plena liberdade e bilionários. O processo não acabou ainda, né? Aliás, não há nenhum juízo de valor em relação a isso, né? E o juiz Sérgio Moro também deixa bem claro, ali é uma questão processual, de acordo com o andamento das diligências e com o andamento do próprio processo, de tal modo que toda a valoração acerca da prova e, portanto, a atribuição de responsabilidade a eles ainda será feita no momento oportuno. Então, nessa questão, o juiz Sérgio Moro ficou contrariado com as alegações da Mônica na sua defesa, que diz, 98% das campanhas do Brasil são assim. Ele disse que isso não serve como justificativa, quer dizer, só porque alguém rouba banco,
então você pode roubar também? Mas esse tipo de comparação é uma comparação muito feita, e falam que eu sou antipetista, mas eu não sou. Eu sou contra aquilo que está errado. Mas é uma comparação que temos que reconhecer que é muito feita pelo PT. O PT, ele nesse impeachment aí que vem correndo aí, decorrendo aí da Dilma, que vem acontecendo, a justificativa, inclusive dos simpatizantes ao PT, tem sido esse. Porque o Aécio também desviou não sei o que do aeroporto, porque o Fernando Henrique fez determinado desvio, e justificam determinadas coisas com o erro dos outros. Eu acho que você não pode justificar jamais um erro não justifica um erro justificando o outro. E existe esse velho ditado, né, Rafael? Sempre falamos sobre isso. Agora, esse tipo de acontecimento tem o Sérgio Moro está corretíssimo. Ele tem que pegar um a um, indicar, indiciar, julgar e juntar provas. O que ele está fazendo no momento, que eu percebo nessas operações da Lava Jato, é desenrolando esse novelo para ver aonde vai terminar. Estamos na 33ª, já ouvi falar em 40ª fase, espacinho lá reservado para o processo. Então, você vê que esse negócio vai muito longe. Veja, Nicolau, ainda que não tenham todas essas outras fases, a Lava Jato ela já está rendendo frutos, né? Então você vê a Custo Brasil, outras operações que são deflagradas a partir de todo o material, de toda a investigação que é feita pela Lava Jato. Então é como se a Lava Jato fosse a operação mãe, e dela nós temos já alguns desdobramentos que têm autonomia e tem vida própria, né? Quer dizer, a Custo Brasil está correndo aqui pela Justiça Federal de São Paulo. Ontem, salvo engano, houve oferecimento de denúncia, não foi? Contra o ex-ministro Paulo Bernardo, enfim. Sim. Então, veja que a coisa, ela ganha autonomia, e isso é o que mais preocupa os investigados, porque lá atrás, há 5 meses atrás, quando o João Santana, a Mônica Moura foram presos, enfim, seguramente eles jamais imaginaram, no pior dos sonhos deles, que por 5 meses ficariam detidos, né? Quer dizer, a coisa vai de uma maneira que não tem perspectiva de mudança, que tanto a delação passa a ser interessante, quanto outras medidas ali acabam vindo à tona para viabilizar. A prisão do Marcelo Odebrecht já tem 1 ano e meio, né? Quase está preso e deve ser solto em breve, porque pelo que aparenta ele está negociando uma delação, e essa delação que está sendo negociada por ele vai nos trazer grandes surpresas. Pois é, a gente aguardem os próximos capítulos. A gente só não pode esquecer então do PL lá, o PLC, não é? 257 de 2016, que tem por ideia de enfraquecer o judiciário. Ontem eu vi até no Tribunal de Justiça de São Paulo, Zé, uma das manchetes era o presidente do tribunal, Paulo Dimas Mascaretti, com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falando justamente do receio que os órgãos do Poder Judiciário, mas também entre o Ministério Público, enfim, Defensoria Pública, tem a respeito desse PL, por conta do enfraquecimento disso tudo, né? Então, da questão de tentar se frear ou diminuir toda, lógico que isso não está às claras, mas né? É normal isso, né? Então, é normal, mas o que acontece, Nicolau? Como o foco é outro, né? Não sei se isso reflete também nos estivadores, mas a gente está na questão das Olimpíadas, então tudo fica para um segundo plano. Tudo é Olimpíada, Vila Olímpica, o prédio da Austrália, por aí vai. Então, é nesse momento que outros assuntos de maior importância, que vão impactar diretamente no nosso dia a dia, acabam sendo nem discutidos, o que é uma pena, e aprovados, e depois gerando aí um estrago enorme, né? Então é importante a gente não perder o foco e também passar para o ouvinte, porque ele deve marcar lá o seu deputado, enfim, chamar a atenção para isso, de modo que esse PL não seja aprovado. 257 de 2016, o PL. Meses após tragédia, a região de Mariana, em Minas Gerais, tem cenário de guerra. Então, até porque morreram 19 pessoas, né? E o desastre ambiental de grandes proporções atingiu 40 municípios. Cenário desolador em Mariana, e surgiu ontem que a empresa, a Samarco, junto com a sua sócia BHP Benetton, pensam em reativar as atividades da barragem de Fundão. E aí? Isso aí, olha, eu vou te falar, em qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, estariam presos todos dessa empresa Samarco, porque é
E além de presos, as vítimas indenizadas, né? Porque esse é o problema. Lá teve bloqueio de valor. Se fosse na época da colônia, Brasil Colônia, quem está vendo aí o seriado Liberdade, estariam na ponta da corda, como eles falam lá como falavam naquela época, né? Porque não é possível um desastre ambiental nessa proporção, e ainda eles estarem pensando em reativar as atividades dele. Gente, que país é esse? Eu vou fazer a pergunta, né? A pergunta aí do Renato Russo. Que país é esse? Eu não consigo entender o que está por trás dessa Samarco, dessa empresa, com esse protecionismo. Essa blindagem toda. Não, tá na cara que tem uma blindagem por trás disso aí. É impressionante. O que está por trás de quase tudo, né? O interesse econômico. Não, impressionante. E olha que ele invadiu 3 estados. Olha o desastre. O maior desastre desastre ambiental do Brasil. Então, e como é que fica a vida das pessoas? Por exemplo, você é líder dos comerciantes, numa escala menor, evidentemente, que não se compara à morte de 19 pessoas. Isso é intangível, né? Isso aí não tem como você mensurar. Mas o turismo, a cidade como um todo e a perda da arrecadação, como é que tá a vida do município de Mariana? De quem mora naquele lugar. Foi vítima várias vezes desse processo, dessa tragédia? Sem contar aqueles que perderam seus entes. Eu acho que foi 5 de novembro, se eu não me engano. 5 de novembro, eu lembro que foi no dia do meu aniversário. Nada aconteceu. E eu quando vi a cena, Nicolau, eu não sei se você lembra dessa, mas tinha, acho que era um Astra, o carro, né? Um GM Astra, no meio do nada, ali no alto. Falei, mas meu Deus, o que aconteceu? A coisa foi de uma magnitude, de uma, né? De alguma coisa ali sem proporção, quer dizer, você vê pelo tamanho do estrago de tudo isso, não passou nem um ano, né? E ainda que tivesse passado, mas enfim, a questão é, a pessoa ventila a ideia, mais ou menos joga ali pra ver como é que é, se há uma reprimenda, alguma coisa. Vamos falar do assunto, porque assim, não vamos mexer, né? Não tem aquele ditado, não vamos mexer porque quanto mais mexe, fede mais. Então não tem esse ditado? Então é o que eles estão fazendo, todo mundo olha pro lado, ninguém olha pra frente. Agora jogou, se passar, volta, senão... Se passar ainda volta e ainda pode causar um outro desastre ambiental, pelo amor de Deus, né? É o Giro Nacional no Bom Dia Rádio City às 7h27, Thiago. Consulta pública sobre escola sem partido tem maioria contra. Então, é uma das votações dessas consultas populares, é uma que mais tem adesão. E, surpreendentemente para mim, aponta que as pessoas são contra esse projeto que institui a escola sem partido, que consistiria na doutrinação ideológica de acordo com os ideais, a visão política dos professores. Mas eu entendo que é um tema polêmico, delicado, porque você também não pode também favorecer um discurso contrário, né? Claro. O discurso extremista e mexer na dinâmica da aula, né? Desde que o ideal mas você não é jornalista, ô Zé, então eu faço a pergunta para você pode ter partido? Você pode ter opinião partidária como jornalista? Não posso pode. Sim, mas na minha vida de cidadão, profissional não. Como pessoa física. Eu não posso impor, mas não como jornalista, como profissional. Então eu acho que isso é uma regra que tem que ser dada aos professores da mesma forma. Os professores não podem ficar catequizando os alunos dentro da sala de aula, como acontece. Por incrível que pareça, existe uma tendência esquerdista de todo jovem. Isso todo jovem quando em determinada época ou determinada idade tem uma tendência esquerdista, é contra todos os conceitos, é contra todos os movimentos. Isso é normal do jovem. Mais velho pensar dessa forma, eu já acho que já é idiotice, mas pensar contra todos as coisas firmadas e os conceitos firmados eu acho normal. Agora, junta com um professor que fica dando opiniões partidárias dentro de uma escola, forçando, catequizando, eu acho que ele tem que ser neutro. Política você faz na tua casa, política você faz no seu dia a dia, política você faz na sua vida. E não tentar fazer política na hora que você está educando. A sua obrigação é ensinar e pronto. Bom, então, é difícil, né? E aí falo também como professor, você não expressar a sua vontade, enfim, expressar ali o seu pensamento. Agora, uma coisa é você demonstrar ou dizer que tem a corrente A, a corrente B, a esquerda, a direita, enfim. Outra coisa é você
você, como disse o Zé, quer dizer, impor a vontade. Não é porque o professor pensa assim que a classe tem que pensar da mesma maneira. E aliás, né, isso a gente não vai falar só na política, ela vale pro direito também. Muitas das vezes, o que interessa é o raciocínio, o pensamento do aluno, não tanto o sim ou não, né? Certo ou errado, mas a justificativa, a fundamentação, isso ajuda bastante. Agora, pensar, né, na questão da escola sem partido e pensar também que é possível fazer essa abstração, o professor, como ser humano que é, como ser político que é, quer dizer, ele tem as suas convicções, ele tem os seus pensamentos, é muito difícil ele simplesmente ficar na questão ali teórica, doutrinária, sem emitir um juízo de valor, uma opinião. Agora, não dizendo que a opinião, porque é dele, é a mais sensata, é a mais correta, a mais analisada. Pelo contrário, ele tem que instigar, fomentar essa pesquisa no jovem. Tem alguns outros aspectos aqui rapidinho, Zé, só para dizer o seguinte, hoje, Nicolau, o professor, ele tem um outro limitador aqui, um óbvio, enfim, que é internet, com os alunos na sala de aula. Os professores são aparteados, são questionados hoje com Google, etc. Você tem uma série de outras coisas e um problema ainda maior, que é a falta de informação do próprio aluno. A gente pensa na escola sem partido, mas a gente está esquecendo de falar que tem muito aluno que é analfabeto funcional, tem muito aluno que conclui ensino fundamental, ensino médio, vai para a universidade, não tem o menor raciocínio ali. Então, não que isso não seja importante, mas tem outros temas que são tão ou mais importantes e que precisam ser juntamente discutidos com esse, né? Quer dizer, exatamente, é o viés político partidário que está contido no projeto. Se bem que você tem que delinear isso muito bem, você como professor, quer dizer então que você vai proibir, vai tirar do currículo escolar aprendizado sobre Karl Marx? Você vai tirar Durkheim? Acho que tem que ter tudo, tem que ter Adam Smith, tem que ter Karl Marx, tem que ter Max Weber, tem que ter Thomas Hobbes, tem que ter, e você formar pessoas com senso crítico e formadores, mas fica difícil dentro que você falou. Mas você tem uma grande nome de existe uma tendência dos jovens, mas analfabetos funcionais são, eu acho que é um assunto à parte, eu acho que isso é uma crescente dentro do nosso país, infelizmente. Para quem não sabe o que é analfabeto funcional, é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar um texto. Então é o que nós estamos com essa formação continuada, esse progressão, ensino contínuo, que não pode reprovar, que é um dos maiores absurdos que foi instituído aqui no nosso país. Exatamente. Mas quanto à participação do professor, eu sei que o Rafael é professor universitário, você já pega pessoas mais velhas, né, o Rafael, que já tem até um senso de opinião mais formado. Estou falando daquele adolescente que está ainda no ensino fundamental, e ele tem uma tendência a ser contrário às instituições, ser contrário ao que está estabelecido. E essa contrariedade, se você for incentivada por um professor, você vai com certeza se tornar uma pessoa revoltada em relação a esse assunto. Então eu acho que a opinião do professor, ela tem que ser de centro, ela tem que ser neutra, totalmente neutra, né? É difícil você ver um jogo Santos e Corinthians que nem você vê o Casagrande torcendo pro Corinthians. Ninguém gosta disso. Então, eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo. Tá numa área que nós jornalistas discutimos muito, né? Que é o mito da objetividade. Você, com certeza, você vai exprimir o que você pensa, os teus valores, as tuas ideias, mas não pode ser de uma maneira falar, o certo é assim. Você tem que seguir isso. Você tem que acreditar nesse político, aquele sim, que é o bem-estar da população. Aquele não. Eu, como eu disse, o ensino tem que criar cidadãos pensantes, críticos suficientes para contribuírem para o seu país, darem alguma coisa de volta e também adquirirem os frutos do seu conhecimento, da ampliação de horizontes, que é a base principal do ensino, é a principal função do ensino, é isso. Exatamente. Preparar pessoas para a vida e para a sociedade. Vamos em frente? Durante os Jogos, Brasil quer receber lista de passageiros 72 horas antes do voo. Então tem que mandar meu nome pra lá, que sexta-feira embarco para o Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Não, mas eu acho que é prudente sim. É o custo do Brasil, Zé, 72 horas antes, ó. E Temer tenta convencer Renan a antecipar a análise do impeachment. Então, o Temer, ele gostaria muito que se antecipasse em 4 dias a votação do impeachment, né? A votação do impeachment, e porque ele tem um compromisso no início de setembro, lá pelo dia 4, que é a reunião do G20. Então ele
claro que seria interessante, mas com essa como questão presidente é importante. do Brasil, não interino, né? Então, ele gostaria que adiantasse 4 dias, porque a votação deve demorar mais ou menos isso, 5 dias para resolver a questão do impeachment da Dilma. Ele quer a votação para ontem, né? Ele já queria antes da Olimpíada, não deu certo, né? Então agora ele quer para ontem, né? Você quer saber? Eu também queria. Eu queria que isso já tivesse resolvido. Tem que definir logo, cumprindo né? todos os ritos de defesa sempre, à luz do direito, não é? Sim. Ela já jogou a toalha, já dá para perceber que eles jogaram a toalha. Eles estão querendo provocar novas eleições, eles querem uma votação apertada para que possa ter argumento para provocar novas eleições. Você não falou de que um erro justifica o outro? A linha é mais ou menos essa. Bom, a Dilma errou, mas o Temer também errou, então tem que tirar o Temer e tem que chamar novas eleições, enfim. E eles estão querendo uma votação do Senado bem apertada. Eles já viram que vai passar pelo Senado, eles não têm a maioria, mas eles querem uma votação bem apertada para justificar amanhã ou depois uma campanha de novas eleições. Ou seja, eles jogaram a toalha no sentido de que já viram que vão perder, mas na realidade eles querem provocar o movimento. Eles não querem o Brasil e a Alemanha. Resumindo o assunto, Rafael, eles não pensam no país. E o Lula, que entrou com a representação na ONU, ridículo, dizendo que... Ridículo, né? Não, ridículo. Perseguição do Sérgio Moro. O Sérgio Moro está desrespeitando os direitos humanos do Pelo Lula. amor de Deus, direito dos manos, será que é isso? Ainda bem será que ele se confundiu? Ainda bem que a ONU não tem o poder de anular, enfim, mexer na decisão. Não tem poder executivo, né? Não tem poder executivo, mas ele quer fazer uma denúncia, ele quer se colocar, se posicionar. Ele quer se vitimizar como sempre. Ele quer se posicionar como mártir, ele quer se tornar o mártir do Brasil. Ele quis criar uma força contrária agora que o mundo inteiro vai estar voltado para o Brasil. Jornalistas do mundo inteiro vão estar aqui por conta das Olimpíadas. Tem esse ditado, né? Puxa vida, isso aí é golpe. É uma república. A direita quer tomar o poder. Ele quer o apartamento e o sítio de Atibaia. Você viu o discurso que ele fez para a Clark dele? Ele falou que vão ter que dar para ele, se não provarem que o apartamento e o sítio de Atibaia, o triplex e o sítio de Atibaia dele, vão ter que dar para ele. Até porque a Marisa, enquanto consumidora, a ex-primeira-dama, ingressou com uma ação. Pessoa voluntária. Ela ingressou com uma ação contra o Odebrecht, reivindicando, né? Tem 300 mil ali de prejuízo. Ao presidente Lula, ninguém se reelege fazendo só besteira. Evidentemente que aquele governo Lula, eu sei que é difícil falar, mas fez coisas boas também. Claro. Porém, foi um processo que a gente já viu qual era o objetivo de quem estava no poder. Isso está claro. Aí hoje, 33ª fase da Lava Jato, isso é inquestionável. Mas eu vou parafrasear o rei Juan Carlos da Espanha. Com todo respeito, Lula, por que não te calhas? É melhor do que falar. 7h37. Vamos ao intervalo comercial, mas antes tem aqui o recado da APO, planos odontológicos empresariais, referência em benefícios para seus funcionários com mais de 200 dentistas credenciados na região. Você pode ter na sua empresa o plano da APO, que é parceira da CDL Santos Praia. E grandes empresas da região aderem ao plano da APO, Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa, Rodimar, as parcerias aí, Transbrasa, Tribuna, Grupo Santa Cecília, entre outros. A APO está à sua disposição, certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. APO Planos Odontológicos, ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. Um grande abraço ao Jorge Saad, sempre na nossa audiência. Bom dia, Rádio City, volta já, 7h38. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta com o Bom Dia Rádio City, aqui Zé Torquato. Vamos ao vivo até as 8h15 da manhã. Nosso programa agora na Rádio City FM vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 até as 8h15 da manhã. É um prazer tê-los conosco para compartilhar das 7 horas. Não, das 15 para as 7 às 8 da manhã. Às 8 da manhã, é isso aí, né? 1h15 de programa. Eu tô querendo ir embora mais cedo, é isso? Não quero não. Tá muito bom aqui. Aliás, o retorno tem sido impressionante dos nossos ouvintes. Hoje na bancada, Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Se você quiser mandar sua dúvida sobre direitos do consumidor, entre em contato conosco. E o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, e o ouvinte participando muito, Thiago. Exatamente, Zé. Olha só, tem a participação do César do Gonzaga, dando aqui os parabéns para a Casa Nova, e o Marcelo Manga também mandando mensagem para você, parabenizando o programa por estar aqui na 102. Maria, que diz o seguinte, não diz o bairro aqui, mas diz o seguinte, que o Hospital dos Estivadores deveria ser financiamento regional. A Helena da Ponta
Praia diz o seguinte, Zé, a questão do Estado e as religiões fundamentalistas do Senado, como é que é? A questão do Estado laico e as religiões fundamentalistas do Senado. As participações pelo telefone. No nosso WhatsApp, nós temos aqui o nosso ouvinte Valdir Rodrigues, de Praia Grande, que diz assim: não é simplesmente falar que os outros também fizeram, é pedir para que sejam julgados da mesma dureza que esses que estão aí. Não adianta nada o cara enxovalhar e depois dizer se tem outros que também fizeram, que tem que ser julgados. Tem que jogar todo mundo na mesma panela, enfim. O nosso ouvinte Valdir de Praia Grande, sempre prestigiando aqui a programação da Rádio City. Bom dia a todos, ouvinte Márcio diz assim: mais uma obra parada. Falando sobre o hospital, né? Pronta, mas não pode ser usada. Abraço a todos. E também temos aqui a participação que chega pelo nosso WhatsApp, não se revelou, não mandou o nome, mas é o final do telefone 55, diz o seguinte: o projeto Escola Sem Partido, ao tratar a questão ideológica em lado bom senso e de forma que está escrito, já é uma ideologia. Isso é óbvio para um pensamento minimamente crítico. Enfim. Eu tenho outras participações aqui. O Frank Rabelo diz assim: porque as tornozeleiras não são custeadas pela pessoa que usa? Vou dar outra sugestão, né? Com esse de Lava Jato, fazer uma grife de tornozeleiras de luxo, assim, com joias e tal. Pelo menos 2 clientes nós já teríamos: a Cláudia Cruz, provavelmente. E a Mônica Moura, né? Tanto a primeira dama do Eduardo Cunha, que aliás entregou aí a chave no seu apartamento funcional, e também a Mônica Moura. Não sei agora que ela deveu 31 milhões, quanto terá restado na conta deles. Aqui no Brasil não deve ter restado nada, mas fora do Brasil. Bom, temos aqui pergunta pro Fifi. Nós vamos encaminhar amanhã o Fifi, Antônio Carlos Silva Gonçalves, que estará conosco na bancada de quarta-feira. Vamos guardar essa participação para amanhã. E o Fábio taxista, é ele que manda a pergunta pro Fifi. Ô Fábio, vamos reproduzir sua pergunta amanhã, mais uma vez aqui no nosso programa. Eu só gostaria de esclarecer ao César, taxista, e ao Fábio. Ele mandou mensagem aqui também. Você quer que eu leia a mensagem dele hoje? Porque ele... Aí você já comenta todos. Teve uma referência em relação que eu sou contrário aos taxistas. Eu acho que ele está totalmente equivocado. Ele mandou um WhatsApp outro dia e não tivemos oportunidade de ler, e eu fui ler a posterior. Eu sou favorável aos taxistas, muito pelo contrário, sou contra o Uber. Só seria favorável ao Uber na situação de igualdade de condições. Agora, eu acho muito desfavorável aos taxistas, porque eles pagaram pela chapa. Aqui são as licenças, e essas licenças custam, tem um valor patrimonial, e a única coisa que eu acho é que eles têm que melhorar o serviço, se equiparar ao serviço do Uber, que com certeza, se o Uber for regulamentado como aconteceu em São Paulo, eles não vão ter condições de ter preços tão mais barato como eles têm, porque eles vão ter que ser taxados e pagando impostos. É correto. Não sou contrário aos taxistas, muito pelo contrário. Eu acho que o Uber está para o comércio como está para o taxista, como o camelô está para o comércio. Então, assim, acho que fica clara a sua posição. Minha posição é essa. Então eu estou estranhando essa posição do César taxista, porque eu não sou contrário e sou favorável a eles. O que eu puder fazer para ajudá-lo, estaria à disposição. 7h45, Design Gallery, lista de casamento, chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração, em 2 endereços: Rua Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, e Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Grande abraço a toda a equipe da Design Gallery nos prestigiando aqui no nosso programa Um Bom Dia 98. Polêmica: em Santos, moradores de rua só crescem por ajuda, principalmente de idosos. Em São Paulo, Pois não, em São Paulo, Haddad quer colocar 1.000 dependentes de crack em hotéis. Então, foi traído aqui, ainda bem que é da Musicom, disse o prefixo da antiga rádio. Agora é Bom Dia Rádio City e não Bom Dia não. Tudo do mesmo grupo, Zé, não tem problema. Então, conforme o Thiago anunciou, questão dos moradores de rua, questão sensível aqui na nossa cidade, Nicolau Beide, você como líder da CDL sempre toca nessa questão, que tem a ressonância de grande parte da população aqui da cidade, mas o prefeito Haddad quer colocar 1.000 dependentes de crack em hotéis. E aí? Bom,
desculpe a minha ignorância, eu não consegui entender essa intenção dele. Que tipo de hotéis? Albergues? Eu acho que já existe, né? A Prefeitura de Santos, por exemplo, tem vários. Agora, e o direito de ir e vir, que é aquele tão famoso direito que você não pode tirar o cidadão da rua, ele só vai somente se ele estiver, se ele quiser. Eu não consigo entender. O crescente número de moradores de rua, eu acho que deve ser uma política errônea, é uma forma errada de se pensar, uma forma errada em relação ao que é direitos humanos, porque as pessoas ficam jogadas à rua ao seu bem-estar, ao seu mal-estar, prazer, né? Lá, ao seu bel prazer, e tem o direito de ficar ali. Por que eles ficam ali? Somente um motivo faz com que as pessoas permaneçam nas ruas. Sabe qual é, Rafael? Dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro, porque eles arrecadam e sustentam o seu vício. Então, viciados em crack, viciados em álcool, eles pedem dinheiro à população de uma forma errada, mas com pena daquele morador de rua, dá o dinheiro para ele. Eles têm um poder de arrecadação enorme, é impressionante o valor que eles arrecadam por dia e mantém o seu vício. E eles sabem, e eles estão presos àquele vício. Então eles sabem que se eles saírem dali e forem para um albergue, ou forem para um outro lugar, eles não vão poder se drogar, não vão poder beber, e aí eles não querem. Então, sim, eles terão algumas limitações, restrições, e essas limitações eles não conseguem controlar, porque o viciado, ele não controla. Sim, nem entender que essa limitação é pro bem dele. É pro bem, isso que é o pior. Mas não entende. Claro. Você sabe que fumar faz mal à saúde, mas quantas pessoas fumam? É uma droga lícita. Você sabe que beber faz mal à saúde. É uma droga lícita. É uma droga que você compra em qualquer local. E hoje, infelizmente, a meninada, a molecada, menores de idade, que foi notícia ontem, né, Zé? A respeito disso, estão cada vez bebendo mais cedo. E isso vai levar um número de alcoólatras muito maior. Agora, o que o Haddad quer fazer? Levar o pessoal na marra para dentro do hotel? Eu não consegui entender. Não é abrigo, não, é hotel mesmo. Que hotel? Hotel é o Ibis? É o Cesar Park? Não, né? Qual que é o hotel? Eu não consigo entender. Qual que você gostaria de? Você vai incentivar desse jeito, né? O cobertor é curto, ele não esquece. Eu não sei qual é. 1.000 pessoas? 1.000? Mais de 1.000? Eu não entendi. Eu vou fazer que nem aquele cara que fala no pai. Não tô entendendo. Eu acho que é uma visão errada de atendimento social, né? Não, e como política pública, né? Talvez ele quer esconder os caras. Me parece que não é esse o foco também, né? A abordagem tem que ser outra, tem que ser diferente, e não da forma como vem sendo feita, não da forma como está sendo conduzida lá. De qualquer forma, enfim, vamos. Ele quer dar uma de bonzinho, né? Porque a época é bem propícia, né? Uma época eleitoral. Quer fazer uma campanha indireta, porque isso talvez ele seja até prejudicado aí pelo Tribunal Eleitoral em relação a isso, porque isso é uma campanha meio enrustida. Uma campanha velada. E outro comentário também, a população dos idosos, de acordo com o levantamento feito, são os que mais se compadecem, acabam contribuindo, porque a questão é a seguinte, né? Quando a gente fala com pessoas da área social, quando você está dando comida, dando dinheiro, você está realmente ajudando essa pessoa a se ressocializar? Claro que não. Né? Hipótese nenhuma. Eu também penso no lado do comerciante, que às vezes tem uma sobra de alimento, vai jogar no lixo, tem uma pessoa com fome, então é algo que, mas eu acho que o X da questão é esse que eu toquei inicialmente, se de fato está gerando benefício para essa pessoa ou está ajudando ela a permanecer na rua? Você tem que dar uma ajuda responsável, né, Rafael? Desculpe te interromper. Não, é isso aí. Mas é uma ajuda responsável. O que é uma ajuda responsável? É você dirigir a sua ajuda a instituições, ONGs, que realmente ajudam esse tipo de pessoas. Mais ou menos assim, ao invés de você dar a sopa pro camarada que tá na rua, você leva pro albergue e fala que a sopa tá lá. Exatamente, em vez de você dar comida, você tem um restaurante, tem uma sobra de comida todos os dias, direciona isso a uma instituição, direciona isso a algum local e não na rua, porque você dando essa esmola na rua, você está estimulando para que a pessoa permaneça na rua. Então, não é um momento humano, né? Eu sei que vai ter gente contrária ao que eu tô falando, mas você não pode, você tem que olhar um pouquinho mais adiante.
7 horas 50 minutos, toda terça-feira ainda o quadro, vamos ao quadro do comércio, né? O Comércio em Foco é destaque agora no nosso programa, vamos lá. Comércio em Foco. Uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo aponta que os lojistas do Estado esperam um crescimento nas vendas de até 2%. O ticket médio do presente deve ficar em torno de R$150, isso no Estado. O levantamento diz que o comércio espera um segundo semestre mais otimista devido ao final do ano ser uma época de mais movimentação no varejo, inclusive no final do ano com a data mais importante, que é o Natal. Nicolau, um breve comentário, por favor. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço aqui ao nosso amigo, viu, Zé? Uriel Vilas Boas, que cumprimenta você. Uriel, muito obrigado, viu? Pelo nosso programa aqui na 102. E também ele me convida aqui para discutir a situação do polo industrial. Eu acho que sobre o reflexo da economia, o que eu acho da ideia? Eu acho a ideia boa, Uriel. Vamos conversar sobre o assunto. Um abraço para você. Zé, em cima do que você falou, o faturamento da indústria já é notícias de jornal que subiu agora nesse mês de junho e graças a Deus nós estamos tendo aí uma luz no final do túnel e estamos vendo que a economia está se reativando. Isso aí vem reforçar. Isso vem reforçar exatamente aquilo que eu falava que me chamavam de otimista, super otimista, né? Porque o Brasil entrando pro buraco e eu falando em otimismo. Não é questão de otimismo, é questão de você enxergar que o comércio, ele está sentindo o reflexo de uma política econômica que nós estamos sofrendo aqui no país, uma política econômica do governo. O problema todo não é o cidadão e não é a economia que está indo muito bem a indústria. O que estava prejudicando a indústria e a economia é essa guerra política que está acontecendo ainda, que agora nós estamos tendo uma luz no final do túnel, trocamos o presidente está dando indícios de reações econômicas para o país, isso vem refletindo. Temos aí para o Dia dos Pais, não é uma data, não é a principal data, é a terceira ou quarta principal data do comércio. Não é tão importante como o Dia das Mães nem como o Natal, mas com esta melhora e esse ticket médio mais alto no qual você se referiu, demonstra que provavelmente teremos um Natal aí, final do ano, de mais otimista, com mais gastos, com mais compras, com poder econômico melhor das pessoas. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de novo, Zé, e uma coisa que eu tenho falado sempre, eu tenho ficado impressionado com essa melhora do comércio, mas com um detalhe, com o não endividamento das pessoas, as pessoas comprando nos cartões de débito, viu, Rafael? Interessante, sim. Débito e à vista, impressionante. As pessoas não têm comprado no crédito em 10 vezes, ou então naquelas compras que eles fazem e acabam se endividando menos. Se as pessoas estão se endividando menos, o que acontece? Vai chegar no final do ano, vai ter mais dinheiro com o 13º circulando no mercado. E esse dinheiro que vai estar circulando no mercado, com certeza vai vir para o comércio. Agora 7 horas 54 minutos. Daqui a pouquinho a dúvida do consumidor com Rafael Quaresma no encerramento do nosso programa. Agora vamos saber de esporte, hora do Giro Esportivo. Vai ligar daqui a pouquinho? Então tá certo. O Ricardo vai ligar daqui a pouquinho. E então vamos aí os direitos do consumidor. Tem um questionamento do Rafael Quaresma. Direitos do consumidor. Participação pelo nosso WhatsApp, Zé. Bom dia, Quaresma. O camelô não dá nota fiscal, como eu consigo a garantia do produto que eu comprei, já que o mesmo disse que não dá garantia nenhuma. O Johnny Gabriel do Estuário faz a seguinte pergunta a você. Olha, Johnny, o camelô, dando ou não nota fiscal, ele não se furta ao que estabelece o código, não é? E o artigo 3º do código, quando define fornecedor, ele fala da pessoa física, jurídica, fala do ente despersonalizado. Então, falando em português bem claro e fácil aqui, quando o código diz que o fornecedor é o ente despersonalizado, aqueles informais, todos os comerciantes que não estão formalmente organizados, não tem CNPJ, inscrição na junta comercial, eles podem estar à margem de outras legislações, administrativa, tributária, mas não se furtam à incidência do código de defesa
Defesa do Consumidor. E mais uma informação para você. O código fala da garantia legal e da garantia contratual. A garantia contratual, a do fabricante, ela depende de manifestação expressa de vontade do fabricante. Agora, a garantia legal, como o nome sugere, decorre da lei. Então, ele querendo ou não, a garantia legal, ela sempre existe, vale para os formais, informais, porque assim está previsto e estabelecido no artigo 3º do Código. Então, você, toda terça-feira, hoje nós estamos iniciando a caminhada aqui, então, hoje apenas um questionamento será atendido, mas nós vamos encaminhar as demais questões para o Quaresma. Tem mais, aí depois a gente responde. Com certeza terá um retorno das dúvidas que foram enviadas para o programa de hoje. Vamos agora saber das novidades do esporte. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins, como é que tá o clima olímpico por aí? Opa, legal, bom dia, Zé, um abraço a você, ouvinte ligado na 102,1, clima espetacular, direto Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, para ser bem exato para você, a 500 metros do Parque Olímpico, falamos aqui do Rio de Janeiro, olha, tudo vai caminhando, é claro que a expectativa era para ter uma organização nota 10, mas do jeitinho brasileiro, aqui e ali as coisas vão andando. A abertura dos Jogos Olímpicos acontecem na próxima sexta-feira, 8 da noite no Maracanã, mas as atividades dos Jogos realmente começam amanhã com o futebol feminino. O Brasil estreia às 4 da tarde no Engenhão contra a China. Já o futebol masculino estreia nos Jogos Olímpicos na quinta-feira, 4 da tarde, contra a África do Sul, jogando em Brasília. Diria você, Zé, que dá nesse momento para dar uma nota 8 até aqui, viu, Zé? E o Campeonato Brasileiro, Ricardinho? Campeonato Brasileiro, São Paulo Futebol Clube não tem mais delegado basta. Ontem à noite, para ser preciso, 8h30, a AFA, Associação de Futebol da Argentina, confirmou o treinador de São Paulo como novo treinador da seleção da Argentina. E atenção, hein? Vanderlei Luxemburgo da Silva pode chegar ao São Paulo. Ele ou o Abelão são os dois brasileiros cotados para assumir o tricolor. Uma coisa é certa, Pintado não assume o São Paulo. O tricolor pode optar por Luxemburgo ou por Abel, mas pode também trazer um treinador estrangeiro. O Campeonato Brasileiro tem rodada neste meio de semana. O Santos Futebol Clube joga como mandante, mais longe de casa e com torcida contra. Vai enfrentar o Flamengo na Arena em Cuiabá. O técnico Dorival Júnior tem a esperança de ter o volta do jogador camisa 20 da Vila Belmiro, Lucas Lima. Vamos esperar o treino de hoje para saber se ele joga ou não. O líder Corinthians joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras joga fora de casa contra a Chapecoense, o São Paulo no Morumbi enfrenta o Atlético Mineiro. Fechado, Zé? Fechadíssimo, Ricardo. Volto amanhã para falar mais de esportes ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, Praça da República 36, no centro de Transfix, a gente entregamos para você na cidade sem cobrar absolutamente nada. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, você encontra também o cafezinho, o açúcar e adoçante. Grande abraço, bom dia, tchau! Obrigado, Ricardo. Luxemburgo no São Paulo, verdadeiro negócio da China. Esquema lá no São Paulo, eu vou ficar lá. Tem projeto. Esquema, vou fazer um projeto de esquema lá. Então, por falar em futebol, o Vinícius, palmeirense fanático, né? Tá dando parabéns pelo programa. Obrigado, ô Vinícius. Vamos devolver porque hoje é aniversário do Vinícius Hit, que está nos ouvindo, com certeza não será nosso ouvinte assíduo, tá bom? Um grande abraço, felicidades pra você, menos no futebol, vamos combinar, né? Tô brincando. Bom, a Black Jaw Choperia tá à sua disposição, é uma das parceiras aí, deixa eu mandar um alô pra toda a equipe da Black Jaw que está acompanhando o nosso programa, aqui o Bom Dia Rádio City, que está chegando ao final para retornar amanhã a partir das 15 para as 7 da manhã. Obrigado, Rafael Quaresma. Eu que agradeço, eu tenho a lista aqui de abraços, hein? Mandar pro Luiz do Squash, Joaquim lá do Poupa Tempo, o Eduardo, o Rangel, tá todo mundo na escuta, já sintonizado na nova frequência e também aproveitando o retorno às aulas pros meus alunos, pessoal da Unip, da Unimonte, em especial pra minha turma da Unimes, que segue comigo agora numa nova disciplina no segundo semestre de 2016. Nicolau Bede, muito obrigado, até a próxima. Obrigado e sucesso aqui pra gente aqui na 102. É isso aí, grande audiência da 102. O agradecimento agora vai pro nosso coordenador de produção, Rick Santos, ao Thiago Ferraz aqui na sonoplastia, nos ajudando também na apresentação do programa. Quero dizer até amanhã e anunciar que vem aí Roberto César comandando o Jornal Litoral das 8 às 9 da manhã na Rádio City FM. Um grande abraço e até amanhã. Ter
termina aqui. Bom dia, Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.